alimentos que aumentam a sua libido. É comum ouvirmos por aí que certos alimentos são afrodisíacos. Mas qual será a verdade por trás dessa informação? No vídeo de hoje, vamos tentar entender quais comidas realmente aumentam o nosso desejo sexual e quais não fazem esse tipo de efeito. E como vocês já sabem, quem traz essas informações para vocês é a Homens, uma plataforma digital que te conecta com os melhores médicos especialistas em saúde sexual masculina, tudo isso sem você precisar sair da sua casa. Oferecemos preços acessíveis para que todos possam ter acesso a um atendimento médico de qualidade, sigiloso e sem constrangimentos. Então, se você precisa de ajuda médica sem tabu para tratar dos problemas na hora H, conta com a Homens. Então não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar se você já sabia das informações que eu vou te explicar nesse vídeo agora. E então vamos lá para o nosso assunto. Libido. Por que nosso desejo flutua tanto? Bom, libido tem duas acepções diferentes. Uma diz que libido é a sua vontade em geral, né? A sua vontade de vitalidade, de vida, de fazer todas as suas atividades, mas aqui a gente está lidando especificamente com o aspecto da libido, que é o desejo sexual, né? Sua vontade de ter relações, seus pensamentos sexuais, suas fantasias, enfim, quanto você realmente pensa e deseja atividades ou pensamentos relacionados ao sexo. Isso varia muito porque o nosso estado mental ele tem uma interferência muito grande na libido. Então, quando você, por exemplo, está muito estressado, focado em algum problema de trabalho, de dinheiro, o familiar está doente, naturalmente o nosso cérebro ele se molda para você ficar em modo de alerta, pensando em problemas, resolução, mais pensado em sobrevivência, né, como se fosse um modo de sobrevivência, e aí você não vai ter os seus instintos muito voltados para pensar em sexo, né? A mesma coisa acontece com situações de excesso de estresse, enfim. Então, basicamente, assim, a nossa vida cotidiana, a nossa rotina, o que está passando na sua cabeça, isso tem uma influência muito grande sobre a libido. É muito comum a gente ver pessoas estressadas, que estão cansadas, sem tempo, muito estressadas, que não vão conseguir ter libido boa. Então, isso é uma realidade, né? Além disso, tem outros fatores. Por exemplo, a testosterona, ela, quando está mais alta, influencia positivamente a libido. E a testosterona, ela também responde ao sono, à atividade física, à alimentação, ou seja, tem muitas coisas que acabam interferindo e levando a que a libido esteja mais alta ou mais baixa, com muita influência de que você faz no seu dia a dia. Além disso, tem outros fatores, por exemplo, alguns remédios podem baixar a libido, alguns problemas de saúde específicos também, enfim, algumas outras alterações hormonais que não sejam a testosterona, por exemplo, tireoide. Então tem alguns outros casos mais específicos, mas enfim, a libido é muito complexa, tem muitos fatores que influenciam. O que afeta negativamente a libido? Bom, então como a gente acabou de falar, sono, o estresse, a alimentação tem uma influência negativa na libido. Bom, então com isso a gente tem na verdade já a resposta de como aumentar a sua libido, né? Que é você dormir bem, ter um bom controle do estresse, fazer atividade física, tentar se manter próximo de um peso ideal, enfim, ter uma boa saúde mental. Então todas essas coisas fazem com que você tenha uma saúde geral melhor e isso reflete também na sua saúde sexual e na sua libido, que vai ficar melhor. Testosterona e libido. Então, se você faz alguma coisa que baixa a sua testo, por exemplo, dormir muito pouco, né, ou ficar com excesso de gordura abdominal, você vai ter uma queda da testosterona e isso pode levar a uma queda da libido também. E, pelo contrário, né, quanto melhor você trabalhar para que a sua testo natural aumente, e aí você vai ter um desejo sexual maior. Mas cuidado que as pessoas às vezes querem já pensar que a culpa é da testosterona e já começar uma reposição sem ter certeza. Então, para saber se a testosterona está baixa, você tem que fazer um exame de sangue para comprovar se essa hipótese é verdadeira ou não. Bom, eu falei que a testosterona influencia a libido, mas seria enganação falar que é uma relação linear, tá? Até porque nós temos receptores para testosterona diferentes entre as pessoas. Então, com isso, às vezes uma pessoa que está com, por exemplo, 300 de testosterona, 350, enfim, um valor que alguém pode falar que é baixo. Não é baixo, tá? Está acima do que é o mínimo, que é 300. Então, você pode ter um homem que o receptor dele é muito eficiente. Então, ele, com 300 de testosterona, ele está com massa muscular, com libido, com disposição, enfim. E você pode ter um outro homem que está com 500 de testo, mas os receptores dele têm uma outra eficiência que é menor,
e ele pode ter alguns sintomas, enfim, e isso até é uma forma de evitar aquela tentação que algumas pessoas têm de falar assim: eu fiz um exame de testo, minha libido não está legal, fiz um exame de testo, minha testo está 400. Se ela está acima de 300, ela está normal, então você não tem indicação de reposição de testosterona. Até é verdade que se você usar uma reposição suprafisiológica, ou seja, for para 2000 de testo, ficar acima do que deveria ser o limite normal, pode ser que a sua libido aumente mesmo, mas isso vai trazer consequências muito ruins para o seu corpo, tanto a curto quanto a longo prazo. Então, essa relação a gente tem que ter cuidado com ela, mas basicamente, se a sua testo está normal, não pense em fazer reposição, no máximo você pode pensar em formas de aumentar ela naturalmente com medidas de estilo de vida. Alimentos e libido. É verdade que alimentos podem aumentar a libido? Bom, aqui a resposta é mais ou menos, porque como eu falei, a alimentação é uma das coisas que influencia a libido, mas principalmente pensando numa alimentação saudável, ou seja, se você come excesso de açúcares, excesso de gorduras, estando acima do peso ou não. Se estiver acima do peso, pior ainda. Uma alimentação saudável, com bastante alimento natural, in natura, né, frutas, legumes, verduras e tal, tende a ter uma relação mais saudável, tanto da sua saúde geral, como da sua saúde sexual. Agora, tem aquela história de alimentos específicos que seriam para aumentar a sua libido, por exemplo, amendoim, ostras, enfim. Normalmente isso são coisas culturais, a gente não tem uma comprovação específica de que isso seja verdade, então não é um tratamento médico. Por exemplo, você nunca vai no consultório de um médico e ele vai te falar assim: ó, coma um saquinho de amendoim todo dia e pelo menos 3 vezes por semana come ostra no jantar, que isso vai aumentar a sua libido. Não é assim que funciona. Alimentos que fazem bem para a saúde sexual. Apesar de não existir, né, esse alimento afrodisíaco, mágico, que você vai comer instantaneamente, ele vai trazer um aumento da sua saúde sexual, como eu disse, a gente tem que ter uma alimentação variada, saudável, com frutas, legumes, verduras, alimentos naturais e de preferência in natura, ou seja, minimamente processados, né, com vitaminas diversas, enfim. Tendo uma alimentação diversificada, você vai ter todos os nutrientes que você precisa, inclusive zinco, por exemplo, que é necessário para poder produzir testosterona. Então, basicamente, o conselho é ter uma alimentação saudável com bastante fruta, legume e verdura, alimentos antioxidantes, que ajudam na saúde sexual, também na saúde testicular. Então, basicamente, essas são as recomendações. E o vinho é uma bebida que faz bem para a saúde sexual? Existe alguma comprovação de que ele é afrodisíaco? Bom, aqui acho que tem uma variável de confusão, né? Não é que o vinho seja afrodisíaco, né? O que acontece aqui é o seguinte: o vinho, ele, assim como qualquer bebida alcoólica, ele pode, numa dose baixa, te deixar mais desinibido, te deixar mais à vontade, e aí estimular que você tenha uma relação sexual, enfim, pode acabar sendo um estímulo. Agora, é preocupante a pessoa que pensa que só pode ter relação quando beber, então isso já é um problema por si só. E uma outra coisa é que o excesso do álcool pode prejudicar a sua saúde geral e sexual, principalmente excessos, abusos de álcool. Então, a ideia de que o vinho é um alimento ou uma bebida, enfim, que vai ser afrodisíaco, que vai ajudar a sua saúde sexual, essa premissa não é interessante e só pode ser sustentável se for naquela ideia de que uma pequena dose de álcool, de vez em quando, pode ser uma coisa legal para desinibir e fazer com que a relação ocorra de forma mais natural. E aí, você já notou se a sua alimentação influenciou de alguma forma na sua saúde sexual? Conta a sua experiência aqui pra gente nos comentários. E eu te espero nos próximos vídeos com mais dicas sobre saúde sexual masculina. Até mais!